Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje está aqui na nossa bancada a defensora pública Rosana Leite, ela que é também coordenadora do NUDEM, que é o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Seja muito bem-vinda, doutora Rosana. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite. Parabéns por mais uma vez fomentar a discussão sobre os direitos humanos das mulheres. Amigos, a gente vai falar aqui, já iniciando essa nossa conversa, sobre o número, de feminicídios aqui em Mato Grosso somente no ano passado. E aí eu tinha um dado aqui, a senhora chega e já me atualiza, dando aí um total oficiais, são números oficiais, fora os que estão em investigação, e aí a senhora vai falar isso pra gente. Foram mortas aqui em Mato Grosso 46 mulheres vítimas de feminicídio, doutora Rosana. Sim, no ano passado a Gerência de Estatísticas, a Superintendência da CESP, fechou esse número de 46 feminicídios, 46 mulheres que foram assassinadas por menosprezo à condição de mulher ou dentro do ambiente doméstico e familiar, que é um crime de gênero, um crime que acontece em razão de gênero. E esse ano, até a data de hoje, nas minhas contas, são 8 feminicídios já em Mato Grosso e um com bastante probabilidade, quer dizer, quase 9, um com bastante probabilidade está sob investigação de ser ou não um feminicídio. E, doutora Rosana, dentro desse número que a gente apresentou, desses 46 feminicídios, apenas mais de 80% dessas vítimas não tinham medidas protetivas, o que nos dá a entender que elas não procuraram ajuda policial. Por que isso ainda acontece? Apesar de tantas campanhas, o ano passado, eu acho que foi o ano aí, vocês me corrijam, mas eu imagino que foi o ano que a gente mais se falou, principalmente a imprensa, contra a violência de mulheres aqui no estado principalmente. Divulgou-se muito, falou-se muito, clamou-se muito para que isso cessasse. Sim, inclusive eu estou há bastante tempo já na defesa das mulheres e quando nós começamos o ano de 2023, eu me lembrei muito, Ana, do ano de 2012. 2012 foi um ano bastante triste e lamentável para as mulheres. Eu me lembro, em fevereiro, por exemplo, da Kate, que foi assassinada, esquartejada e que foi encontrada dentro de um forno, de uma pizzaria. Nossa, é verdade. Me lembro da Juliene, em maio, que foi assassinada dentro do campinho do Botafogo, que teve o seu corpo exposto, seminu. Me lembro também da Aline, que foi em outubro do mesmo ano, um crime onde foi assassinada a Aline e o seu filhinho de 5 anos pelo pai da criança. Então também foi o assassinato da mãe da Thaís, cujo filhinho também foi jogado no Rio Cuiabá, não sei se vocês se lembram. Então 2012 foi verdade. Um ano que marcou a minha vida na defesa das mulheres, porque eu vi muitos feminicídios. Na época nem se falava feminicídio de 2012. Então quando nós começamos 2023, eu me recordei muito de 2012, até por isso que foi uma propositura da Defensoria Pública, que nós vamos falar mais tarde, sobre o Comitê para Análise dos Feminicídios. Mas você falou, por que 80% dessas mulheres não tinham medida protetiva? E o Data Senado, em 2019, no aniversário da Lei Maria da Penha, divulgou uma campanha muito importante. Conversou com mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar e que não lavraram boletim de ocorrência, e perguntou para essas mulheres: por que você não lavrou o boletim de ocorrência? Aproximadamente 78%, 79% das mulheres entrevistadas que são vítimas e que não lavraram o boletim de ocorrência responderam por temor que a violência se torne ainda maior. Isso nos mostra, e aí vem o IPEA e divulga uma pesquisa conversando com a sociedade. Você conhece a Lei Maria da Penha? 97% da sociedade conhece ou já ouviu falar da Lei Maria da Penha. Então, o que eu tiro pensando, qual o meu raciocínio pensando nessas duas pesquisas? Bom, há uma lei que é extremamente conhecida, mas há esse temor muito grande
e a dúvida quanto à efetividade da Lei Maria da Penha. E, infelizmente, também a dúvida quanto ao sistema de justiça. Quando eu falo sistema de justiça, eu falo Defensoria Pública, Poder Judiciário, Ministério Público, a OAB. Então, essas instituições e poderes fazem parte do sistema de justiça. Então, ainda há dúvida. Será que haverá o cumprimento da Lei Maria da Penha, tal como posta no papel? Então, eu vejo que as mulheres ainda têm essa dúvida, a sociedade ainda tem dúvida quanto ao cumprimento, quanto à efetividade da Lei Maria da Penha. E eu que trabalho com a Lei Maria da Penha o dia inteiro, eu penso que ela é efetiva, ela é eficaz, desde que nós tenhamos o conhecimento real do que está acontecendo com a mulher, desde que ela nos conte, mesmo lavrando o boletim de ocorrência, se aquela medida está sendo cumprida. Então é muito importante saber, porque o agressor, ele conhece a rotina da mulher. Exatamente. E aí eu pergunto, com relação às penas, às penalidades, será que isso não contribui para esse medo que as mulheres têm? Por exemplo, as penas que estão previstas hoje para crimes cometidos e que retratam ali violência contra a mulher, na sua opinião, elas são justas? Eu penso que nós vivemos num país que eu conheço, por exemplo, aqui em Mato Grosso, a maioria dos presídios das cadeias, nós vivemos num país que não ressocializa, pessoas que sequer foram socializadas. Então nós temos um sistema prisional, infelizmente ainda falho, nós temos um sistema prisional, é bastante difícil, sabe, Ana Maria, você estar dentro de uma cadeia, de um presídio, um dia que seja. Eu te digo o seguinte, todos os presídios e cadeias, eles têm inclusive um cheiro característico. Então você chega, você já sabe em que ambiente você está. Então é um ambiente bastante difícil. Aqui no Brasil não há a tão importante ressocialização que é encontrada em outros países. Nós ainda não conseguimos esse patamar de ressocializar como nós gostaríamos. Então um dia de cadeia, um dia de prisão, realmente é muito grave, é muito difícil. Não que essas pessoas que praticaram violência contra as mulheres não devam estar presas, até para contê-las, até para evitar que mortes aconteçam. A Lei Maria da Penha é uma lei que ela tem várias medidas dentro da medida protetiva de urgência, dentro da própria Lei Maria da Penha, para se fazer cumprir. Então, por exemplo, nós temos a colocação de tornozeleira, de botão do pânico, nós temos a prisão do agressor, caso ele não respeite a Lei Maria da Penha, mas a prisão, ela é ainda a última razão do sistema, sem dúvida, sem dúvida. Em algumas situações não tem jeito, é a prisão que resolve, é o braço forte da justiça, é a repressão que resolve, não tem outra forma. Mas eu penso que temos leis severas no país. 12 anos, início de uma pena de 12 anos e nunca, em regra, nunca um feminicida, ele pega uma pena de 12 anos, ele pega muito mais que 12 anos. Mas a grande questão é, ele fica esse tempo com tantas brechas na lei? É justamente isso que precisa ser revisto. A gente vê o tempo todo feminicidas Sim. no supermercado e caminhando livremente, doutora Isso Rosana. Causa, com certeza, isso eu concordo com você em gênero, número e grau. Isso causa uma sensação de impunidade na sociedade. Essa sensação de impunidade é que nós não podemos sentir. Essa sensação de impunidade é que nos entristece. É que nos entristece de fato, mas que nós temos leis eficazes no país, temos. Precisamos sim de um braço forte para aplicar essa lei? Precisamos. A Lei Maria da Penha, a pessoa que comete uma violência contra a mulher, em regra, ela recebe uma prisão, ela fica presa ainda antes da condenação, Ana Maria. Então, mesmo antes da condenação, muitas vezes ela é presa, ela já fica detida. O crime de ameaça. O crime de ameaça muitos agressores de mulheres, eles acabam ficando presos, ficando detidos por conta de ameaça. O que não acontece, por exemplo, se for uma ameaça que não for de violência contra a mulher. Você entendeu? Dentro do arcabouço jurídico brasileiro, uma ameaça praticada contra uma mulher é muito mais grave do que praticada em um botequim, por exemplo, de um amigo para com outro amigo. Então é muito mais grave e acaba dando cadeia? Acaba dando cadeia, sim. É claro, mas eu te pergunto também, eu te devolvo a pergunta. Em outros países, onde há pena bastante grave, uma prisão onde a pessoa fica presa durante o tempo inteiro,
Houve diminuição da violência contra a mulher se não trabalharmos a sociedade, se nós não mudarmos o contexto da nossa sociedade. Até pouco tempo eu não poderia estar aqui discutindo com você sobre violência contra as mulheres. Hoje eu tenho o poder da fala. Hoje eu posso falar, hoje você pode falar sobre os direitos humanos das mulheres. Até pouco tempo nós não adiantávamos falar que nós não seríamos ouvidas. Hoje param para nos ouvir porque sabem que a lei é cumprida, que a lei precisa ser cumprida. Agora, nós não podemos julgar, a sociedade não pode julgar por uma exceção. Quer ver um exemplo? O caso da advogada Cristiane Tirlone, né? Sim. O agressor dela, o assassino, o moço que, enfim, tirou a vida da Cristiane, foi preso e foi levado para um presídio militar lá em Chapada dos Guimarães, onde tem sim regalias, onde o cheiro, por exemplo, é diferente. Sim, não é? Todas as informações que eu falo, por exemplo, desse caso, não conheço o processo. Sim. Não conheço o processo. O que eu conheci sim, foi a Cristiane, que eu chamava carinhosamente de Cris, uma advogada, que eu conheci dentro do poder público. Ela trabalhou na CETAS, à época, né? Então, claro que eu conheci a Cristiane. Cristiane é uma pessoa querida, assim como eu conheci a Thaís. A Thaís era servidora da vara de violência contra a mulher, de vara de proteção à mulher vítima de violência. Então, a Thaís eu convivi até mais do que com a Cristiane. Então, essas pessoas eu conheci, eu chorei a perda, eu senti muito a perda, mas não conheço os processos. Então, o que eu falo é o que eu estou vendo na mídia. Uhum. Não atuei nesses processos, não sei. Mas uma coisa, uma vez me perguntaram a respeito desse caso da Cristiane, mas se ele for uma pessoa que é mentalmente tido como incapaz, ele não vai pagar não vai pagar pelo crime que ele cometeu e tal. Nós temos dentro do Código de Processo Penal uma situação, a partir do momento que se fala que a pessoa não é absolutamente capaz, nós temos uma situação em que o processo para naquele momento para ser investigado sobre uma perícia médica acontece, para ser investigado se aquela pessoa tinha condições mentais, se ela tinha discernimento, qual é a condição mental daquela pessoa que praticou aquele crime. Então, muitas vezes, poxa, a pessoa matou, mas ela não recebeu a pena, porque ela não era, muitas vezes, capaz de discernir sobre aquela situação por conta de doença mental, de algo que causasse a sua inimputabilidade. Então, tudo isso acontece. Tudo isso revolta? Revolta. Por quê? Porque ele cometeu um crime bárbaro. Ainda sobre o Carlinhos Bezerra, vale ainda pontuar que nem é a questão da saúde mental que, por exemplo, garantiu a ele o privilégio. Aí eu quero até perguntar para a senhora se isso seria um privilégio dessa prisão domiciliar ser em função de uma diabetes que ele teria. Então, assim, a gente não dá para se imaginar que isso é um privilégio por conta da posição social que ele ocupa. Ele é filho de pessoas muito influentes aqui no estado. É o que nós pensamos. E tem poder aquisitivo para isso. Então, não configura isso, não desenha um privilégio pela posição que ele ocupa. É a sensação que nós temos, né? É a sensação que a sociedade tem. Eu não conheço o processo, não conheço a doença dele, não sei se o presídio tinha condições de manter uma pessoa doente a esse ponto. Não sei quantas pessoas estão doentes, tal como a situação dele e que poderiam também estar em prisão domiciliar. Essa resposta eu não tenho como ter, porque eu não conheço o processo de fato. O que eu posso dizer é que a mesma indignação que todo mundo está, eu também estou. Eu também estou da mesma forma. Por quê? Porque foi um feminicídio e ainda o feminicídio de uma amiga, da Thaís Machado, uma pessoa que eu convivi. Além de ser mulher, além de eu fazer a defesa da mulher de forma firme, de forma forte, de achar que também todo feminicida deve pagar pela sua pena, até para que a sociedade não se sinta injustiçada, porque quando há um feminicídio, eu acho que todo mundo, eu costumo dizer o seguinte: quando uma mulher é assassinada, todas nós acabamos morrendo um pouquinho, todas nós acabamos sendo assassinadas um pouquinho, porque poderia ser eu, poderia ser você, porque direitos humanos das mulheres, violência contra as mulheres, porque nós, a qualquer momento, podemos ser vítimas, por sermos mulheres, pela condição de gênero. A senhora pontuou aqui o quanto que o ano passado, 2023, já começou impactando devido à crueldade dos crimes cometidos
Enfim, a gente se deparou com muitas barbáries. Foi por conta disso que foi criado o comitê de análise desses feminicídios que aconteceram ano passado? Fale um pouquinho acerca disso. Sim. Qual o objetivo dele? Os feminicídios, eles são delitos anunciados. Então, se eles são delitos anunciados, eles podem ser evitados, eles devem ser evitados. Tem que haver uma prevenção aos feminicídios. Desde o advento da Lei Maria da Penha, que os crimes que acontecem dentro do ambiente doméstico familiar, a violência contra a mulher, ela não é de obrigatoriedade e da família enfrentar, e sim do poder público. Então, se as mulheres estão sendo assassinadas, o poder público tem uma parcelazinha de culpa nesses feminicídios. E como poder público, a Defensoria Pública, nós pela Defensoria Pública chamamos um comitê para análise dos feminicídios. Quando acontece um homicídio que não se trata de morte de mulher, perante o sistema de justiça, perante a investigação, é da seguinte forma: descobriu-se a autoria e a materialidade, o caso está resolvido, vamos partir para o processo criminal. Quando nós falamos de feminicídio, nós estamos falando de um delito um pouquinho mais complexo, que ele envolve outras situações à volta. Então, se nós temos que evitar, nós chamamos pela Defensoria Pública esse comitê para conversar com os familiares e pessoas mais próximas das primeiras vítimas de feminicídio do ano passado. De janeiro a maio deram 16 feminicídios. Então nós conversamos, já fizemos essa pesquisa, já terminamos essa pesquisa, agora estamos em fase de entregar um relatório para a sociedade em poucos dias. Dia 6 de março entregaremos em um evento lá no Tribunal de Justiça essa pesquisa. Todas as instituições e poderes participaram, ficou uma pesquisa muito interessante para que a sociedade tome conhecimento. Onde nós poderíamos ter entrado na vida dessas mulheres e não entramos como poder público e poderíamos ter evitado essa morte. Então, essa é a pergunta que nos moveu justamente para que pudéssemos trabalhar, conversar com os familiares. E algo que nós não esperávamos, nós queríamos saber se a família tinha conhecimento, onde nós poderíamos ter entrado. E um dado que nos deixou felizes, até entre aspas, quando você está investigando feminicídio, você nunca vai estar feliz, mas nos trouxe uma felicidade dentro do comitê, foi saber que os familiares e os amigos, as amigas dessas vítimas que foram ouvidos, nos agradeceram, a maioria deles. Muito obrigada por não ter deixado esse caso esquecido. Nós estamos nos sentindo amparados, contemplados com essa pesquisa. As minúcias, é claro, não serão reveladas, o nome das vítimas não serão reveladas. É claro, estão à disposição, mas não iremos revelar cada minúcia de cada crime. Nós iremos trazer as intersecções dessas pesquisas, o que foi importante, onde nós poderíamos ter agido. Então, nós queremos essa resposta. E vamos continuar com os demais crimes, terminaremos o ano de 2023 e queremos continuar e apresentar mais políticas públicas para o Estado partindo desse estudo, dessa pesquisa. Nessas primeiras análises, quais apontamentos, não precisa falar tudo, porque isso obviamente vai ser apresentado no dia, citado pela senhora aqui, mas qual o apontamento que a senhora de repente pode identificar? Por exemplo, as condições financeiras de uma família ou de uma mulher a obriga a viver sobre um lar, sobre o jugo da violência? Isso é impeditivo para que ela, por exemplo, saia de casa com os filhos? Olha, não é... A dependência Os legisladores e legisladoras da Lei Maria da Penha, eles pensaram muito bem a respeito de tudo isso. É uma lei muito bem pensada. E nós temos a possibilidade de alimentos provisórios ou provisionais já no início do processo. Então, isso a dependência econômica, dependência financeira... Não é fator impeditivo. Não. Que essa mulher se liberte disso. De que ela se liberte imediatamente. Daí a importância que a senhora citou de se conhecer a lei. De se conhecer a Lei Maria da Penha e se entender onde que a Lei Maria da Penha pode entrar na vida dessas mulheres. Que a mulher, hoje nós temos alguns desafios, por exemplo, que a mulher se enxergue como vítima, muitas delas não enxergam por conta da naturalização da violência, por conta da coisificação da mulher, da objetificação da mulher, da própria cultura do estupro. Então muitas mulheres não se enxergam como vítima. Nós temos outro desafio, que a sociedade dê crédito à palavra das mulheres. Elas precisam ser creditadas. As nossas histórias, as nossas vivências foram deixadas de lado por muitos anos. E agora o que nós precisamos é que se dê crédito.
As estatísticas estão a mostrar que nós somos as maiores vítimas dos crimes, não só de violência doméstica familiar, dos crimes contra o patrimônio também, nós somos as maiores vítimas. Mas partindo aqui da violência de gênero, nós somos as maiores vítimas desse crime. Então, quando há uma violência contra a mulher, a sociedade não pode duvidar ao ponto de colocar a palavra da mulher em xeque. Não precisamos mais de vídeo, né, Ana Maria? De vídeos a nos mostrar que há um estuprador, por exemplo, que teve um assediador, um estuprador, dentro de uma mesa de cirurgia, um homem, um anestesista praticando um abuso sexual contra uma mulher que não tinha a menor possibilidade de defesa. Não precisamos também de vídeos divulgando uma violência doméstica familiar para acreditar que uma mulher está sendo vítima, como o caso do DJ Ives. Se aquela mulher não tivesse filmado aquele homem que estava em franca ascensão cometendo aquele crime, será que nós acreditaríamos? Será que toda a sociedade acreditaria naquela mulher? Ou falariam que ela estava tentando um minuto de fama? Então hoje, para mim, o maior desafio que nós temos é dar crédito à palavra das mulheres. Elas precisam desse crédito, nós precisamos. A atuação do poder público, ela é abrangente demais, e aí eu fico me perguntando, sabe o que, doutora Rosana, e você que nos acompanha, os filhos dessa violência, sabe? Os órfãos dessa violência, na verdade. Muitas. Entendeu? E aí eu me lembro, por exemplo, do caso da Emily. Vocês se lembram, meus amigos, né? Foi morta ali a facadas, com o filho pequeno do lado, vendo tudo aquilo. Aí eu me lembro, que amparo essa criança tem? E ao me questionar isso, enquanto a senhora estava conversando, e aí eu fiquei pensando acerca disso, eu fico pensando, os direitos humanos. Os direitos humanos, eles vêm em socorro dessa criança. Sabe por quê, minha gente? Todas as vezes que se tem alguma situação que é entendida, não estou minimizando nada, nem com nenhum tipo de insinuações ao dizer isso, mas entendam, todas as vezes que tem uma outra situação, os direitos humanos vêm na defesa daquela pessoa que foi presa injustamente, ou que está ali sofrendo, ou que não está recebendo ali o que a justiça garante a quem está detido, ou a quem está privado de alguma coisa. Eles vêm também no socorro desses órfãos. Por exemplo, os direitos humanos atuam levando comida, que seja, pagando uma escola, não sei, ofertando algum tipo de assistência aos filhos, aos órfãos dessa violência, por exemplo, doutora Rosana? Você sabe que essa sua pergunta me fez pensar aqui em algo quando se fala assim, ó. Os direitos humanos, o que são os direitos humanos? Não parece na sua cabeça, Ana Maria, que os direitos humanos são uma pessoa que está ali protegendo quem não deve ser protegido? Não é isso que a sociedade colocou? Eu não vou nem me dizer o que se passa. Não é isso que a sociedade falou? Os direitos humanos, nossa, são arcabouços de normas que vêm garantir direitos mínimos, meu, seu, de qualquer pessoa. Direitos mínimos que nós devemos ter, que estão incertos em leis, incertos na Constituição Federal, mas que infelizmente não são vislumbrados por muitas pessoas. Pensamos muito nas camadas de vulneráveis, nas pessoas em situação de rua, nas mulheres, nas crianças e adolescentes, nos idosos e idosas, nas pessoas com alguma forma de deficiência. Então são essas pessoas, elas precisam ser amparadas também nas pessoas em situação prisional. E essas pessoas, elas precisam ser amparadas por todo o arcabouço de direitos humanos para que venha garantir o quê? A dignidade. A dignidade da pessoa humana. Então é claro, hoje, desculpa te interromper, mas o filho da Emily hoje, ele, se não está sendo amparado, ele deve ser amparado pela Secretaria Municipal da Mulher, que tem um projeto lindíssimo de ofertar uma bolsa, um determinado valor por mês para os órfãos e órfãs do feminicídio. É uma forma de minimizar, é claro que não vai trazer ninguém de volta, não vai garantir. O que ele queria era a mãezinha dele com ele, o que um menino, uma menina, um adolescente, os adultos querem é o pai e a mãe por perto, de forma, digamos assim, entre aspas, normal, vivendo na normalidade. Isso eles não terão mais. As pessoas que são órfãos do feminicídio, as crianças e adolescentes que são órfãos do feminicídio, não terão mais, por conta de alguém que disse, olha, aqui eu determino que a partir de agora ela não deve viver. Margaret Atwood diz o seguinte, que os homens têm medo que as mulheres riem deles.
e as mulheres têm medo que os homens as matem. Chegamos ao fim aqui da nossa conversa. Foi rapidinho, doutora Rosana, e eu quero já deixar aqui aberto para que a senhora, enfim, passe o seu recado e antes desejar boa sorte, desejar que a luta continue, né, que todos sejam aí, tenham força e vigor para fazer com que a lei se cumpra e que se cumpra mesmo para todos, independente aí de classe e posição social, enfim, aquele discurso clichê, mas que não dá para a gente abrir mão dele, porque é isso, não é? Sim, agora nós teremos um ano eleitoral e nesse ano eleitoral se fala muito da pauta das mulheres. Exato. Nunca se fala tanto da pauta das mulheres como em anos eleitorais. Bem lembrado. Mas que a sociedade também saiba cobrar, porque se nós formos pensar que a pauta das mulheres sempre é discutida pela política, mas nós mulheres parece que nós só chegamos nessa pauta até determinado ponto e depois desse ponto somos podadas de alguma forma. Até ali nos primeiros dias de outubro. Nós podemos chegar, depois nós acabamos sendo podadas. Então, vamos refletir bastante sobre política e também o meu recado principal, que a sociedade passe a dar crédito à palavra das mulheres. É isso. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada também a vocês que acompanharam aqui a nossa entrevista. Não vá embora sem antes se inscrever no nosso canal e também acionar o sininho. Nos sigam nas nossas redes sociais para que você fique sempre muito bem informado e passeia, vai lá visitar também o nosso site. Está cheio de informações atualizadas para vocês. A qualquer momento você já sabe e a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado. Até qualquer hora, amigos. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais!